Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Eu amei o comentário do Fábio. Aí teve uma pessoa que comentou, né, no comentário do Fábio, e o Fábio respondeu aí a, a questão que a pessoa colocou. Gratidão, Fábio. Eu coloquei o comentário no topo dos comentários ali, tá bom? Porque eu achei que enriquece a aula, tá bom? Enriquece aí o estudo. Gratidão pelos comentários de todos vocês, pelo compromisso de amanhã nós estarmos novamente aqui estudando as Escrituras, tá bom? Essa semana nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 76, chamada A Visão, né? Diferente das outras revelações em Doutrina e Convênio, que revelação dada a Joseph Smith, essa foi uma visão que realmente Joseph Smith e C.D. Higdon receberam. Nós também estamos focando mais no reino celestial, a gente está aprendendo mais, né? A gente falou sobre a descrição, como é o reino celestial, né? O que vai ter, o que não vai ter lá. Falamos também ontem a respeito como são as pessoas que vão para o reino celestial, tá bom? E hoje, de novo, vou falar um pouquinho sobre o reino celestial, tá bom? Ele vai fazer uma comparação dos reinos de glória, mas a gente vai focar aqui no reino celestial. Mas ainda quero compartilhar sobre o reino celestial, tá bom? Por causa, para mostrar a misericórdia de Deus. Então, acho que amanhã a gente vai estudar esse reino aí, o reino celestial. Eu acho, né? Amanhã, ao estudar durante o dia, tá bom? Eu vou ter a percepção melhor e estudar e trazer aqui para nós o estudo. Então, hoje a gente vai começar aqui o nosso estudo em Doutrina e Convênio, sessão 76, a partir do versículo 89 aqui, tá bom? Versículo 89 e 90 diz assim: Assim vimos a visão celestial, a glória do celestial. Aqui ele fala, assim vemos na visão celestial, que é o nome da visão que ele teve. Ele chama de visão celestial. Veja que ele não chama visão celestial, ele vai falar aqui do mundo celestial, mas ele chama essa visão de celestial. A gente tem que pensar celestial, focar no celestial. Por isso a gente está aqui todos os dias estudando mais sobre o foco do reino celestial, mais do que qualquer outro reino aqui que eu ainda vou vir a explicar. Tá bom? Então, o nosso foco é o reino celestial. Então, aqui ele fala, e vimos na visão celestial a glória do celestial, que ultrapassa todo entendimento, nenhum homem conhece, a não ser aquele a quem Deus revelou. Então, ele fala aqui que a glória, né, a glória é o poder, né, ali, a glória do poder do reino celestial, ela ultrapassa todo o entendimento. Significa que entendimento, a nossa mentalidade, tá bom? A gente não consegue compreender, ou qualquer coisa melhor que você possa imaginar, né? O nosso mundo aqui, ele tem lugares resorts, lugares lindos, maravilhosos, tá bom? Mas mesmo assim, não se compara com o reino celestial. Ele ultrapassa todo o entendimento. Não tem algo que dava para Joseph Smith comparar para nós, né? Olha, o reino celestial é um pouquinho melhor do que Fernando de Noronha, né? Do que as cataratas. Não tinha com o que comparar, tá bom? Ele ultrapassa todo o entendimento, tá bom? Então, ele está falando desse reino de glória aqui, que nenhum homem conhece, a não ser aquele que Deus revelou, no caso, na visão aqui, a Joseph Smith, C.D. Higdon, também Paulo, né, chegou a ver. Continuando aqui, ele diz, assim vimos a glória do terrestre, que em todas as coisas supera a glória do celestial. Sim, em glória, em poder e força e em domínio. Veja só, agora para falar do reino terrestrial, né, já que o celestial não tem comparação, não tem como fazer uma comparação, ele fala que o terrestrial, que é melhor do que o celestial, ele ultrapassa em todas as coisas, né, o reino celestial. O reino terrestrial ultrapassa em todas as coisas, tá bom? E aí, então, ele fala aqui do celestial, que é o nosso foco. Versículo 92 diz assim, e assim vimos a glória do celestial, que supera em todas as coisas, o reino celestial e o reino terrestrial. Esse é o nosso foco, tá bom? E nós falamos ontem sobre esse reino aqui, o reino celestial, e hoje a gente continua aqui dizendo,
onde Deus, sim, o Pai reina para todo sempre, né? Com seu trono para todo sempre. Então ele supera em todas as coisas e é onde o Pai Celestial e Jesus Cristo estão, tá bom? Vão estar conosco. O versículo 93 em diante aqui diz assim: diante cujo trono de todas as coisas curva-se humilde reverência e dar-lhe glória para todo sempre. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito, e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido a sua plenitude de sua graça. Aqui, né, os que se tornam celestiais, que vão morar no reino celestial, aqui é a glória maior de todas aqui, que ultrapassa o reino celestial e o terrestrial. Aqui fala que lá, a gente vivendo lá, eles veem como são vistos por Deus. Eu não vou me ver como eu me vejo. Na verdade, eu sou bastante crítico e muitas pessoas que acompanham a mensagem, elas são muito críticas a si mesmo, né? Ah, eu preciso melhorar nisso. Isso é um ponto bom, mas não devemos levar ao extremo, né? De querer melhorar tudo de uma vez, né? Porque a gente fica desanimado de tanta falha que a gente tem, né? Mas veja só, no reino celestial, eu não vou me ver como eu me vejo, tá bom? Eu vou me ver como Deus me vê. Olha que interessante. Como que você acha que Deus ele te vê? Essa que é a questão, tá bom? E como você acha que Deus, né, já teve inúmeros discursos sobre isso. Como você acha que Deus quer que você veja o seu próximo, né? Não é à toa que no seu próximo e em nós também o Senhor colocou a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós devemos ver as pessoas com a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, eu não vou me ver como eu me vejo hoje. Eu vou me ver com os olhos de Deus. Ele enxerga o meu potencial. Eu ouso dizer e tenho certeza que Deus tem mais fé em mim do que eu tenho fé em mim, né? Na verdade, Deus ele tem um conhecimento perfeito, né? Que ele tem fé, né? Ele tem um conhecimento perfeito. Mas eu sei que é difícil não usar essa palavra, né? Ele crê mais em mim do que eu mesmo creio em mim. Interessante. Isso é com todos nós, tá bom? Deus, ele conhece melhor o nosso potencial, tá bom? E às vezes a gente desacredita, né, do nosso próprio potencial, tá bom? Mas lá no reino celestial, conforme diz as escrituras aqui, eles veem, ou seja, nós, como são vistos por quem? Por Deus, né? Então a gente vai se ver como Deus nos vê. E também diz aqui, é, aqui tem a outra frase que fala, também conhece como são conhecidos. Nós seremos, nós conheceremos como são conhecidos. Aqui tem duas escrituras, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, a qual o apóstolo Paulo, ele fala que agora nós não podemos ver, né? Nitidamente, fala como um espelho embaçado, né? A gente vê por espelho, mas o espelho daquela época era um latão reluzente, não é o espelho que nós temos hoje que dá para ver nitidamente, tá bom? Então ele coloca que nós vemos por enigma, né? Olha o versículo, vai. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho, em enigmas, e não vemos face a face, ou seja, não está face a face com o Senhor. Mas agora conheço em parte. Mas então conhecereis também como sou conhecido. Ele fala que vai chegar a hora que nós veremos Cristo face a face, não por enigma, não por espelho, tá bom? Mas seremos face a face. E também, 1 João capítulo 3, versículo 2, fala que ainda não é manifestado a nós o que havemos de ser. Isso não significa que, igual nós está lendo aqui sobre o reino celestial, que nós temos o potencial de se tornar, tá bom? Isso não significa isso, significa que nós não conhecemos porque a gente não conhece nem o próprio Deus, a glória de Deus. A gente ultrapassa o nosso conhecimento, é disso que ele está falando. Porém, ele fala que chega um dia que nós seremos como ele é. Vou ler essa escritura. Primeiro, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porém, sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhante a Ele,
porque assim como é, o veremos, né? Então, seremos semelhante a Cristo, tá bom? Assim como é, o veremos. E o restante do versículo fala também, nós queremos ser como Cristo, seremos puros, temos que ser puros e assim por diante. Continuando aqui, Doutrina e Convênio, seção 76, versículo 95, e ele os faz igual em poder, em força e em domínio. Ele quem? Deus, o Pai Celestial. Não é o Pai Celestial lá em cima e nós aqui embaixo. Ele nos faz igual. O Senhor quer nos dar todas as coisas com Ele. Tá bom? Nós vamos herdar tudo o que o Pai Celestial tem. Então, Ele nos faz igual. É um estado de igualdade. Aqui do versículo 96, 97, 98, novamente ele compara a ação, né, das glórias, né, no reino celestial, terrestrial e celestial. Aqui, do versículo 99 em diante, eu vou ler esses versículos porque fala quem não vai herdar o reino celestial, tá bom? Então, ou seja, quem vai herdar aqui o reino terrestrial e celestial, mas não vai herdar o reino celestial, tá bom? Então, vamos ver a descrição, a gente já estudou aqui quem vai herdar, agora vamos ver quem não vai herdar. Ou seja, o que eu não posso fazer? Essa aqui é a questão aqui, tá bom? Vamos lá, diz assim, ó, versículo 99 em diante. Pois estes são os que são de Paulo, os que são de Apolo e de Cefa. Estes são os que dizem que são uns de um e outros de outros. Alguns de Cristo. Repare que não está falando que a pessoa é de Cristo. Dizem que são de Cristo. Tá bom? Igual está em Isaías, capítulo 29, versículo 13, né? Que o povo se aproxima do Senhor com sua boca, mas o seu coração está longe dele. Então, eles dizem que é de Paulo, dizem que é de Apolo, dizem que é de Cefas, dizem que é de Cristo, mas seria equivalente aqui a não vestir a camisa. Inclusive, eu posso ser da igreja de Cristo, pertencer à igreja de Cristo e não vestir a camisa, né? Então eu falo, eu sou da igreja de Cristo, mas na hora de fazer as obras que Cristo faz, não. Na hora de ajudar o próximo, fazer uma doação, ajudar na obra missionária, não. Então eu não visto a camisa. Então eu sou de Cristo só no nome, né? Eu pertenço à igreja de Cristo só ao grupo, mas eu não faço as obras que Cristo faz. E é isso que nós devemos fazer. Não honrar a Deus somente com os lábios, né? Mas sim vestir a camisa. Então, por isso que ele fala aqui, né? Ele continua, estes são os que dizem que são uns de um e outros de outros. Alguns dizem que é de Cristo, outros de João, alguns de Moisés, alguns de Elias, alguns de Isaías e alguns de Isaías e alguns de Enoque, né? Interessante, né, que eu não marquei aqui, mas em João capítulo 9, quando aquele cego de nascença é curado, né, e ele está na frente dos religiosos, né, e aí eles perguntaram tanto como foi que abriu os olhos dele, que ele pega e fala, vocês querem, eu já falei, tornei a repetir, vocês querem ouvir de novo, para quê? Vocês querem se tornar discípulo de Cristo? Né? De Jesus? Aí eles falam, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha só, eles falam, nós somos de Moisés. Igual está nessa escritura aqui. Um fala que é de Paulo, outro fala que é de Moisés e assim por diante. Tá bom? Então, nós somos de Cristo. Não tem que haver essa divisão. Preferências, existe o fato da gente preferir. Eu gosto muito do jeito daquele pregador falar, né? O que a gente vê hoje em dia que é errado é assim, as pessoas estão seguindo pessoas e não a Cristo. Eu sigo tal pregador. Não, você tem que seguir a Cristo, tá bom? É isso. Se o pregador, inclusive, for para outra religião, você vai para outra religião. Não é assim que funciona, tá bom? Então, nós seguimos a Cristo, né? Aqui, a gente pode comparar com 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1, né, em diante ali. Paulo vai falando, é a mesma coisa, que uns é de Paulo, outros de Cefa, tá bom? E aí eu queria colocar o exemplo para nós na prática. Eu chegar e dizer, eu sou do presidente Nelson. Não, o presidente de Nelson é meu, né? Deus nos deu o presidente Nelson. Então nós não somos do presidente Nelson. Cristo, né, nos deu um profeta. Então é nós que temos o profeta. Eles estão lá para nos servir, não é para servirmos a ele. Eles estão lá para nos servir, para nos nutrir.
Você se sente nutrido pelos apóstolos e profetas? Porque é esse o objetivo do chamado deles, é para nos ajudar, tá bom? Então, quando alguém nos dá um bispo, o bispo está na condição de nos ajudar. Não é eu que sou do bispo, é o bispo que é meu, Deus me deu um bispo para cuidar de mim, da minha família, da ala, e assim por diante. Então é assim. Então, esse aqui está falando exatamente isso aqui. Quem não vai herdar o reino celestial? Esses que ficam idolatrando pessoas, né? Ah, esses é de Paulo, esses não vão. Nós somos de Cristo. Cristo não é divisão, é união. A gente não idolatra pessoas, tá bom? A gente ama ao Pai Celestial e Jesus Cristo. É a Ele que nós amamos e adoramos. Esse que é o ponto aqui para nós, né? Aqui, inclusive, né, o apóstolo Paulo, ele cita essas falas aqui, né, uns de Paulo, outros de Cefo, e fala que eles são crianças, bebês, porque no sentido de imaturidade, né? Lá em Hebreus, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Hebreus 5:12, é o que diz aqui. Porque havendo já, porque havendo já ser mestre, ou seja, já deviam ser mestre, pelo tempo que nós temos de igreja, né? Nós temos um membro novo, acabou de batizar, e o certo é, depois do batismo, a gente começar a progredir. Recebe o sacerdócio, vai no templo, faz convênio com o Senhor, faz batismo vicário, progredir no caminho do convênio. Esse que é o propósito, tá bom? Crescermos, né? E aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz: porque havendo já ser mestre, né? Ou havendo não, devendo, já deveriam ser mestres, né? Mas não, em razão do tempo, ou seja, vocês deveriam ser mestres em razão do tempo. E ainda necessitais que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E haveis feito tal que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então, novamente aqui, né, é chamado de crianças, né? Nós estamos sempre lá na igreja e temos que ser tratados como crianças, né? Imagina só, você tem um filho e sabe aquela fita métrica, né, que põe na parede, você vai medindo ali, você vai percebendo a altura da criança crescendo. Então, a criança ela vai crescendo e se desenvolvendo, tá bom? Imagina você ter um filho que não cresce. Você vai no médico e fala, qual que é o problema aqui da criança? E se ele falar, ele tem um problema assim e tem que tomar esse remédio aqui, ele vai crescer. Você vai dar o remédio. E nós em Cristo, né? Será que eu estou a vida toda na igreja e não faço convênio com o Senhor, não vou ao templo, né? Então eu estou como criança ainda. Eu não estou evoluindo, eu não estou crescendo. O apóstolo Paulo fala exatamente isso. Olha, eu já vim uma vez, agora estou vindo de novo a vocês e vocês ainda estão como criança. Eu tenho que ensinar os rudimentos, né, dos ensinamentos, né? Imagina um adulto, né, eu aqui, né, com 46 anos, vocês chegarem lá na igreja, né, e eu bebendo leite. Eu acho que ninguém vai estranhar muito, mas se eu pegar uma mamadeira e beber o leite, ficar ali chupando a mamadeira, todo mundo vai estranhar. Esse é um comportamento de uma criança, de um bebê, tá bom? É a mesma coisa, se eu estou anos e anos na igreja, eu preciso progredir, eu preciso fazer convênio com o Senhor, tá bom? A outra coisa aqui que eu queria falar, né, justamente nessa parte aqui que o apóstolo Paulo fala, né, que ainda precisa falar dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, porque é com leite que ele está criando ali, tá bom? As pessoas. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, ó, rapidamente, Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó: essas 6 coisas o Senhor odeia, sim, a sétima a sua alma abomina. Aí ele vai trazer uma lista aqui em Provérbios 6, do versículo 16 em diante, uma lista de pecados que o Senhor odeia, mas ele fala que a sétima ele abomina. E aí eu marquei a sétima. Imagina qual é a sétima. Tem vários pecados aqui mencionados, né? São 7, tá bom? Entre eles derramar sangue, né? Mas qual é a que o Senhor odeia? Olha na lista aqui qual é a que o Senhor como mais abomina lá. Está em Provérbios capítulo 6, versículos 19. É o que semeia contenda entre os irmãos. Entre tantos pecados, ele fala, a que eu odeio, a que minha alma abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu fiquei pensando, por que
entre todos esses pecados tão mais grave, o Senhor abomina exatamente esse da contenda entre os irmãos, da fofoca. Eu vou falar por quê? Porque, na minha, na minha concepção, se uma pessoa ela quebra um mandamento grande, tá bom? Ela vai buscar se arrepender. Nossa, pisei na bola. Eu pisei feio. Eu reconheço que eu tô... Agora, quem está na fofoca, disseminando fofoca, ou como no versículo está dizendo aqui, vou ler novamente, diz aqui, o que semeia contenda entre os irmãos, nem percebe que isso é pecado. Não busca se arrepender. Se comete algo grande, um pecado grande, ele busca se arrepender. Ele sabe que fez errado. Esses continuam fazendo fofoca, continuam disseminando, né, a contenda entre os irmãos, e para eles está tudo bem. É como se não fosse pecado. É como se fosse um pecado pequeno, né, e com algum pecado pequeno a gente pudesse entrar no céu. Mas Tiago disse que um que quebra o pequeno mandamento é como se quebrasse um grande, porque na presença de Deus nada impuro pode habitar. Então eu tenho que me livrar de todos os pecados, tá bom? Nosso tempo finalizou aqui, eu acabei estourando o tempo aqui. Eu vou ler aqui só o versículo 101 e o versículo 102 para finalizar o nosso estudo de hoje, tá bom? Porque estamos falando aqui dos que não vão para o reino celestial, tá bom? É aqueles que idolatram pessoas, que seguem pessoas, líderes, mas não seguem a Cristo, tá bom? Então esse é o ponto aqui, né? A mensagem que eu trago é a importância, tá bom? Não é eu. Eu não sou o foco aqui, o foco é Cristo. Então o versículo 101 e o versículo 102 diz assim: mas não receberam o evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os profetas, nem os convênios eternos. Então fala aqui, quem não vai para o reino celestial é esses, o que não recebem os convênios eternos, os que não recebem os profetas. Então o problema não é profeta, é que eu não posso idolatrar o profeta, eu não posso falar, eu sou do profeta Nelson, eu sou do Elder Abegner, eu tenho uma preferência, eu gosto dos discursos, mas idolatrar, falar eu sigo ele, não. Se um deles se apostatar e sair da igreja, eu não vou seguir ele. Eu sigo a Cristo. Esse que é o ponto, tá bom? Então a gente fica por aqui nessa parte. Então aqui fala que os que não vão para o reino celestial são os que não recebem o profeta, tá bom? Não recebem os convênios eternos e não têm o testemunho de Jesus. Versículo 102. Por fim, todos estes são os que não serão reunidos com os santos, para serem arrebatados para a igreja do primogênito e recebido nas nuvens. Então, essa é a descrição aqui, tá bom? Dos que não vão para o reino celestial. Né? Que se tem algo na nossa vida que a gente tem que corrigir, vamos corrigir, tá bom? Para que nós possamos estar no reino celestial. E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.